Max Verstappen, vilão das pistas ou só um competidor nato que não aceita perder? Bora falar aí do tetracampeão mundial de Fórmula 1, um dos pilotos mais talentosos aí da Fórmula 1 e, na minha opinião, já vou adiantar aqui, para mim, um dos mais talentosos do grid atual. Falar de momentos aí de Max Verstappen jogando duro ou em polêmicas que trazem a reflexão dele ser um vilão ou só um cara tranquilo com uma mente de campeão. De hater a fã, como eu que sou muito fã do Lewis Hamilton e tinha um certo hate aí pelo Max Verstappen, virei muito fã dele, sou até hoje. Falar sobre a fama dele aí de destruidor de companheiros de equipe na Red Bull, que ninguém com o mesmo carro dele nos últimos anos aí conseguiu acompanhar ele. Desde o Gasly até agora por último aí o Pérez ano passado que sofreu muito com a Red Bull e esse ano aí o Lawson e agora o Tsunoda. Falar sobre essa crise da Red Bull aí também, em meio a mudanças técnicas e especulações se ele pode ou não sair. Falar um pouco sobre a vida pessoal dele aí também, essa relação com o Brasil, com esse relacionamento que ele tem com a Kelly Piquet, que é filha do Nelson Piquet, agora eles tiveram uma filha juntos também. E um pouco também sobre essa polêmica aí do Podpah, que ele perguntou sobre tamo competindo, tamo competindo. Bom, essa fama aí do Max Verstappen de vilão aí não é de agora. Ele sempre teve envolvido em várias polêmicas. E eu já vou começar falando aí também sobre essa série da Netflix que divulga aí a Fórmula 1 de certo modo, em formato de série. Eu acho que essa própria série aí, Dirigir para Sobreviver aí da Netflix, ela já pinta o Verstappen aí como um vilão, fazendo cortes, mostrando aí a parte competitiva dele. Então acho que desde aí essa nossa percepção de enxergar ele como vilão. Mas eu já quero começar falando que eu discordo de tudo isso. Pra mim ele é só um cara tranquilo, com uma mentalidade muito de campeão. Mas também não deixa de ser verdade alguns momentos aí do Verstappen que ele passa um pouco do ponto. Como por exemplo esse vídeo aí que ele empurra o Ocon depois da corrida. Na situação ali, o Ocon na corrida acabou, mesmo sendo retardatário, tentando fazer uma ultrapassagem para cima do Verstappen, o que ocasionou ali uma batida. Só que a reação do Verstappen eu acho que não condiz. Ele acabou sendo uma imagem aí bem que acabou sujando a imagem dele, digamos assim. Que o pessoal começou a usar muito para falar mal dele, tá ligado? Mas foi uma reação dele pós-corrida ali que eu achei que foi desnecessário, acabou empurrando o Ocon ali, ficou um negócio bem feio. Desde o começo da carreira dele também, ele se mostrou um cara muito competidor nas pistas aí, falando sobre ultrapassagem. Ele, sempre que ele tem oportunidade, ele faz ultrapassagem, força. Quando ele tem que defender, ele defende até o final, usando o máximo da regra possível. Isso tudo vai pintando aos poucos ele como vilão, porque ele acaba estando sempre envolvido aí em disputas aí mais polêmicas na pista, mas é o jeito dele e é isso que faz ele ser um campeão, defender essas posições dele do jeito que ele defende, atacar do jeito que ele ataca. Então, desde o começo da carreira dele, ele tem, todos os anos, ele tem aí disputas na pista aí, bem polêmicas, mas reforçando é isso que faz para mim ele um campeão. Mais uma parada dele aí também que pinta essa fama dele, as discussões dele no rádio com a equipe, tanto com a equipe quanto falando mal de outros pilotos na pista. Os rádios em geral dele são rádios bem agressivos quando ele está insatisfeito com alguma coisa, principalmente com a equipe. Eu acho que a relação piloto-equipe tem que ser algo que não pode passar do ponto, porque um tá trabalhando pro outro. Agora, se tu quer ofender o amiguinho ali, ofender o cara que tá correndo contra ti, eu acho que até é uma parada aceitável, mas eu acho que ele passa um pouco do ponto nessa questão aí de rádios com a equipe. Quando a equipe comete algum erro estratégico, erro nos boxes, cara, ele não poupa palavras para esculachar e chineliar, como a gente fala no Rio Grande do Sul, a equipe falando mal da estratégia, falando sobre a parada nos boxes aí, se errou alguma coisa, ele realmente esculacha. Só que, cara, a intenção da equipe jamais vai ser errar uma estratégia, errar uma parada de boxe, errar o que for que seja. Então, ele tem isso aí nele também, que isso aí eu acho que é uma parada que ele podia melhorar, mas quem sou eu pra falar? Eu não sou ninguém, né? Então, cara, mas quando ele fala ali também sobre momentos da pista, tá ligado? Tipo, uma ultrapassagem, o cara forçou demais, ou o outro forçou demais, cara, ele não poupa palavras, ele não poupa ofensas, na verdade.
Ele tá sempre xingando os caras, tá ligado? Então, assim, os rádios dele são umas paradas bem agressivas e que eu acho que é uma das paradas que mais pinta ele como vilão também. Fala também sobre um exemplo aí do GP de Las Vegas, eu acho que foi do ano passado, ano retrasado, agora não me recordo, em que eles fazem toda uma baboseira lá para divulgar o evento lá. Todo evento dos Estados Unidos eles querem fazer esse tipo de coisa. E o Verstappen deu uma declaração lá que só queria ir lá para correr e fazer a parte dele, pegar os pontinhos dele e ir embora, não queria ficar participando dessas baboseiras. Então, para mim, isso é mais uma parada aí do quanto ele é focado na pista e não tá nem aí para nada mais, não tá nem aí para a imagem dele, não tá nem aí para produzir conteúdo. Ele só quer ir lá, ganhar os pontos deles, ganhar a corrida, ser campeão mundial e deu, não quer ficar mais fazendo baboseira. E de certo modo, isso aí é o que mais traz foco para ele. É o que mais faz ele ser um dos pilotos mais focados do grid. Ele chega lá com o uniformezinho dele, quietinho, faz o trabalho dele, vai embora. Não estou dizendo que os outros pilotos são errados em querer se promover a imagem, promover eventos, mas isso pinta ele como realmente um campeão focado em só corrida, tá ligado? Outro fato também aí que chegou a ser engraçado, houve uma polêmica aí sobre os pilotos falarem muito palavrão, e o Max é um dos caras que mais fala palavrão, tanto em entrevista quanto em rádio. Na verdade, a questão realmente foi sobre os rádios terem muitos palavrões, só que, cara, eu concordo com o Max falou que isso é tudo uma hipocrisia, porque, cara, todo mundo é adulto, ninguém é criança, um momento de corrida, eles, cara, 300 km por hora, não vai ter direito de se expressar, tá ligado? E aí, em entrevista lá, perguntaram pra ele sobre o assunto e ele só respondia tipo assim: sim, não, tá ligado? Tipo, porque meio que em protesto, assim, tá ligado? Tipo, porra, a FIA não vai deixar a gente falar, não vai deixar a gente ser a gente, tá ligado? Então, até concordo com ele, só que todas essas pequenas coisas, de pequena em pequena, vai criando ali uma fama nele, tá ligado? Como um cara frio, um cara que só quer correr ali e é grosso com todo mundo, mas é isso aí, cara. Porra, que hipocrisia, os caras não podem falar palavrão no rádio, tá ligado? Os caras 300 km por hora ali, no nervosismo ali, não pode falar um palavrão. Ninguém é criança, velho. Pra mim, eu concordo plenamente com o Max aí nessa questão também. Bora falar dos momentos de relargada, cara. Porra, os caras mudaram a regra da Fórmula 1 por causa dele, tá ligado? Nos últimos anos aí, sempre que um safety car entrava na pista e tinha uma relargada, o Verstappen usava a regra até o final, velho, até o limite. Pegava e ficava muito próximo do cara que tava na frente dele, não atrás, assim, tá ligado? Ele ficava tipo aqui, ó, esperando o cara da frente acelerar, tá ligado? E quando tinha relargado, o cara acelerava e ele já tava ali pronto para passar, tá ligado? Então, um cara que usa as regras aí até o limite, e isso faz dele com certeza aí um campeão. Não vou dizer que foi por causa desses momentos que ele conseguiu a pontuação para ser campeão, mas com certeza isso ajudou muito ele em construir essa carreira que ele tem hoje. Todos esses usos aí da regra até o limite, tanto em ultrapassagem, tanto em defesa, tanto com esses casos aí de safety car, tudo isso faz dele um campeão. Usando também o exemplo aí das filas ali que se forma na saída do box, em quali, por exemplo, os caras ficam ali se enrolando, esperando os outros ir mais pra frente ali para poder sair dos boxes. Se ele tá atrás, ele vai lá e passa os caras dentro do box mesmo, tá ligado? A princípio ninguém nunca fez esse tipo de coisa e, cara, ele não pensa duas vezes, tá ligado? Os caras estão se enrolando ali na frente, ele quer dar logo a volta dele, vai lá e passa os caras, tá ligado? Então, porra, isso aí faz dele um dos caras mais diferenciados que tem, velho. Essas questões que eu tô falando aqui, então, pra mim, não tem dúvida que os caras pintam ele como vilão aí à toa. Pra mim, ele realmente é um campeão, um cara com uma mente de competidor que só quer ganhar, tá ligado? E não quer mais se preocupar com mais nada, quer fazer a parte dele. E às vezes pode passar do ponto, mas é isso que faz ele um campeão. Daí falando sobre tudo isso aí também, queria comentar sobre aquele trágico podcast do Podpah, acho que foi, que os caras chamaram o Pérez e ele para entrevistar no ano passado, antes do GP de Interlagos, velho. Que coisa constrangedora, cara. Os caras tiveram o melhor piloto ali da Fórmula 1 do grid atual
sentado na frente deles, podia fazer várias perguntas aprofundadas, várias coisas. Os caras simplesmente parece que não estudaram, não sabiam o que falar pro cara, tá ligado? E aí viralizou e ficou uma parada muito feia. Ele perguntando pro Max: tamo competindo ou tamo competindo? Tipo, porra, que isso, cara? Que pergunta é essa, cara? Tu podia juntar todos esses fatores que eu acabei de falar aqui. Isso seria o tamo competindo, perguntar se realmente ele concorda com tudo isso, se ele tá disposto a fazer tudo por ganhar, mas pô, tamo competindo, que parada feia, cara. Não quero me aprofundar sobre esse assunto aí, mas pô, os caras podiam ter melhorado, tiveram uma oportunidade ali, tá? O Pérez e o Verstappen, dois caras muito foda da Fórmula 1. Claro, tem um espaço entre os dois aí, mas, porra, o Verstappen tava na frente dos caras ali, os caras podiam fazer qualquer pergunta aprofundada, perguntar sobre tal dia, tal curva, tal ultrapassagem, tal defesa, tal polêmica, os caras só perguntaram, tamo competindo, óbvio, cara, óbvio, que cara vai responder, tá ligado? Porra, o cara é o maior vencedor da Fórmula 1 aí, cara. Meu Deus, não, vamos trocar de assunto. Bora falar sobre o GP de Miami que teve esse ano, numa chegada dele no paddock aí. Agora não tô recordando se foi no dia da corrida ou no dia das quales, mas ele chegou, ele e o Hamilton chegaram primeiro no paddock e aí ele até falou pro cara que tava filmando, ó, eu aqui 4 vezes campeão mundial e ele ali 7 vezes campeão mundial, que era o Hamilton, e nós fomos os primeiros a chegar. Tipo assim, questão de dedicação, tá ligado? Os caras foram 7 campeões, 7 vezes campeão mundial, 4 vezes campeão mundial, não foi à toa, tá ligado? Os caras estavam ali, tipo, mesmo tendo ganhado tudo já, os caras estão ali, são os primeiros a chegar, tá ligado? Então isso mostra o quanto dedicado ele é, tá ligado? Ele tava lá antes de todo mundo. E não, claro, não quer dizer que o cara que chega antes de todo mundo vai ser o melhor ou mais dedicado, mas tipo assim, porra, o cara vive de simulador, o cara vive, é, tipo, fazendo de tudo pra ganhar, tá ligado? Pô, o cara, e mesmo assim o cara ainda é um dos primeiros a chegar no bagulho ali, eu acho que ele tem razão, tá ligado? Pô, o Hamilton e ele, os dois que mais têm título, estavam ali, foram os primeiros a chegar, tá ligado? Então eu achei muito legal essa declaração dele aí, e é mais uma parada que pinta ele aí como um grande competidor. Bom, bora falar então como eu, que era hater, é uma palavra meio pesada na real, mas vamos dizer assim, hater do Max Verstappen, porque eu sou muito fã do Lewis Hamilton, virei muito fã do Max Verstappen aí nos últimos anos. Que momento que isso aconteceu, tá ligado? Bom, ano passado foi a primeira vez no GP de Interlagos e se vocês acompanham a Fórmula 1, vocês sabem que o Verstappen largou lá atrás, 17º, lá atrás, não vou ter certeza agora. Sei que era um dos últimos ali do grid. E chegou em primeiro, simplesmente, tá ligado? Tipo, e foi o primeiro GP que eu fui, foi um dos melhores momentos da minha vida ali, uma das melhores experiências. E o cara largou lá atrás, velho, e eu vi ao vivo ele ganhar aquela corrida, tá ligado? Na chuva, passou todo mundo, estratégia certa, pneu certo, fechava a porta quando tinha que fechar, passou Norris que tinha um carro bom. Cara, assim, ó, o cara ganhou a corrida, tá ligado? E aí aquele dia eu parei pra pensar, cara, tudo isso que eu comentei sobre, fiz essa reflexão toda, me passou na cabeça, pô, na verdade o cara não é um vilão, tá ligado? Tipo, 2021 o cara fez de tudo pra ser campeão em cima do Hamilton ali, ele usou a regra até o final. É verdade que a regra da última corrida ali foi uma parada injusta, que os caras não seguiram a regra ali, o campeonato era para ter acabado antes deles liberarem a safety car ali, a corrida era para ter acabado, automaticamente o Hamilton ia ser campeão, mas o Verstappen não tinha nada a ver com isso, tá ligado? Tipo, não tem por que eu ter hate pelo cara, porque o cara foi campeão, tá ligado? Os cara lá erraram, mas o Verstappen fez o que pôde, ele queria ser campeão e foi campeão, tá ligado? Ele passou o Hamilton ali na pista, fez a parte dele, e se consagrou campeão, tá ligado? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então eu fiz toda essa reflexão e, cara, no final da corrida lá, quando teve a invasão da pista lá para ver o pódio, que eu vi o Max Verstappen lá em primeiro no pódio, eu gritei junto, os holandeses estavam tudo cantando lá aquela música du, Max Verstappen, e eu lá du, Max Verstappen, tá ligado? Então ali foi que eu me rendi, tá ligado? Na Fórmula 1, eu pelo menos, eu sou muito fã do Lewis Hamilton, mas, cara, o cara não vai torcer para um só, são 20 pilotos, são 10 equipes, ano que vem vai ter mais equipes ainda de pilotos.
Então o cara acaba gostando de mais pilotos ali e a partir desse momento eu passei a acompanhar muito e torcer junto com o Max Verstappen aí. E mesmo sendo muito fã do Lewis Hamilton, deixei de lado o que rolou ali em 2021 e virei muito fã do Verstappen também, tá ligado? Independente do que acontece na pista ou fora dela, das declarações aí, o cara é foda, não tem muito o que falar, tá ligado? Não adianta só ficar com esse hate aí, ah não, Verstappen não dá, ele é muito vilão e tal. Não adianta, o cara é foda, velho. O cara foi campeão 4 vezes, não foi à toa, tá ligado? E foi então em Interlagos que eu virei fã dele, tá ligado? Pô, o cara largou lá atrás e ganhou a corrida, velho. Então, esse ano eu vou de novo e espero que o Hamilton consiga fazer alguma coisa com a Ferrari, mas se o Verstappen também fizer milagre com essa Red Bull, como ele tem feito aí esse ano e ano passado também, porque a Red Bull na mão do Pérez não era nada, tá ligado? Então eu vou ficar feliz também, cara. Bom, falando então, como eu comentei sobre o Pérez, cara, o Verstappen é um destruidor de colega de equipe, né? O Pérez a gente achava que era um péssimo piloto, porque ano passado ele não conseguia acompanhar o Verstappen, todo mundo começou a crucificar muito. É verdade que ele errou em muitas voltas aí, muitas corridas no caso. É, ele acabou aí tipo, perdendo muito ponto em relação ao Verstappen, só que, cara, algumas realmente foram erros dele, só que eu acho que foi embolando muita coisa, tá ligado? Uma em cima da outra ali, e por isso que ele acabava errando mais do que o normal, mas ele nunca teve um desempenho parecido com o Verstappen, então o Verstappen sempre foi um destruidor de companheiros de equipe nessa questão aí, tanto é que o Pérez foi trocado então ano passado, e aí esse ano aí começou o Lawson e cara, teve ali as oportunidades dele ali, não conseguiu acompanhar o Verstappen, tá ligado? E mais um foi pra banha na Red Bull. E agora o Tsunoda. E o Tsunoda, pra mim, é um baita de um piloto. Eu acho que já era pra ter trocado pelo Tsunoda e não pelo Lawson. Eu acho que o Tsunoda é um baita piloto, só que, cara, o Tsunoda também não tá conseguindo acompanhar, tá ligado? Então, tipo, porra, traz uma reflexão. O carro é feito pro Verstappen, tipo, o que acontece, tá ligado? O Verstappen é o queridinho, a estratégia vai toda pra ele. Eu acho que não, acho que realmente ele tem um potencial de tirar daquele carro ali tudo que o carro pode fazer, mais do que o carro pode fazer, na verdade. Eu acho que ele tá fazendo um milagre com esse carro aí. As McLarens aí, na minha opinião, tá num nível muito acima da Red Bull. E o Verstappen consegue disputar com os caras na corrida, tá ligado? Consegue fechar, consegue defender, consegue ameaçar. Eu acho que a Red Bull tá no nível da Ferrari pra baixo, tá ligado? Acho que a Mercedes tá na frente da Red Bull, a Ferrari tá ali meio que de igual com a Red Bull e a McLaren tá muito acima de todos e mesmo assim o Verstappen tá lá brigando com os caras, tá ligado? Eu acho que não tem comparação, o cara tá fazendo milagre com essa Red Bull. E aí, então, bora falar também sobre essa possível saída dele. Toda hora tem especulação. Ah, ele vai sair, vai pra Mercedes, vai pra Aston Martin. Cara, eu queria falar que isso tudo não passa de especulação. Eu tenho pesquisado aí. Toda hora eu vejo notícia e coisa, mas da boca do Verstappen nunca sai nada, tá ligado? É sempre coisas de outras pessoas falando. Então, é verdade que a Red Bull não tá legal. Tipo, o domínio que eles tinham aí dos últimos anos não tem mais. Desde o ano passado já não tinha, tanto é que o Pérez não ficou em segundo, ficou lá para trás no ranking aí. Então, cara, eu acho que realmente o Verstappen ele tá infeliz com a situação atual da Red Bull, com polêmicas aí, mudanças técnicas. é, E, cara, eu acho que ele tá em aberto, tá ligado? Só que eu acho que é tudo especulação de um momento. Eu acho que ele vai acabar esse ano na Red Bull aí. Não acredito que ele vai sair da Red Bull esse ano. E ano que vem muda o regulamento, né? E aí tem o fator aí de a gente não saber o que vai acontecer. As equipes, cada uma vai fazer seu carro, ninguém vai estar melhor do que ninguém antes de começarem as corridas. Acho que cada equipe pode estar do jeito que pode estar melhor do que a outra. A própria Audi, que vai começar com o Bortoleto, pode chegar voando, tá ligado? Então tá tudo em aberto. E eu acho que o Verstappen vai estar de cabeça aberta aí para escolher uma equipe a partir daí.
Acho que ele não vai querer firmar com nenhuma equipe antes de saber qual carro vai ser o melhor, tá ligado? Então, acho que essas especulações para esse ano não acontecem. Eu acho que vai acabar o ano aí, ele na Red Bull. E aí, ano que vem, a equipe que tiver melhor e tiver interessada em contratar ele, eu acho que ele vai ir, velho. Porque ele tem sede aí de ser campeão cada vez mais. Então, a equipe que mostrar mais evolução com o novo regulamento e o novo carro, eu acho que ele vai acabar indo. Mas eu acho que esse ano aí, independente de todas essas mudanças técnicas aí, polêmicas dentro da Red Bull e baixo desempenho da Red Bull, acho que ele não vai largar a Red Bull assim. Mesmo ele estando mal, tipo, vai pra Mercedes, cara, tudo bem, a Mercedes tá bem esse ano. Então, inclusive, eu acho que tá melhor que a Red Bull. Só que, cara, a Red Bull pode evoluir, tá ligado? Nessas corridas da Europa aí, com atualizações, pode voltar e chegar perto da McLaren de novo. A Ferrari, tipo, não tem. A Ferrari também tá ruim, então vai fazer o quê? Esse ano vai, acho que eles vão tentar recuperar aí. O Verstappen não vai sair da Red Bull. Eu não tô cravando nada, mas acho que nunca saiu nada da boca dele de que ele ia sair. Eu acho que é tudo realmente especulação para esse ano. E realmente ano que vem eu acho que ele pode sair sim. Sobre o Verstappen competidor, eu acho que é isso aí. Eu acho que é um cara que não é um vilão. Acho que a atmosfera pinta ele como um grande vilão, mas para mim ele é um grande competidor, um cara com uma mentalidade de campeão, que vai fazer sempre de tudo para ser campeão, que não está interessado em muita coisa além do que rola na pista. E mesmo quando ele ofende tanto membros da equipe dele quanto outros pilotos fazendo isso no rádio, eu acho que ele está só expressando ali a vontade dele de ganhar uma corrida, a vontade dele de chegar na frente. Então, resumindo, para mim é isso. Então, bora falar um pouco sobre a vida pessoal dele, se é que isso é relevante ou não. Mas eu acho muito interessante o fato dele ser aí da família do Nelson Piquet, tá ligado? Como você sabe aí, ele tem uma relação com a Kelly Piquet, filha do Nelson Piquet, que é um grande campeão de Fórmula 1 brasileiro. E, cara, eu acho muito legal essa relação que ele tem com a filha da Kelly Piquet aí. Parece um cara muito querido, tá ligado? Por ela ali. E agora eles acabaram de ter aí uma filha, os dois juntos aí, que realmente é filha do Verstappen, que a outra não é, né? Mas a Lily aí. E, porra, ela não nasceu no Brasil, mas é como se fosse brasileira. E, cara, eu até fiz um shorts aí falando sobre isso, que é uma das crianças aí maior herança automobilística, uma das não, acho que a maior criança com uma herança automobilística aí, porque, pô, imagina, o pai dela, 4 vezes campeão do Mundial e contando, o vô dela, 3 vezes campeão mundial, o pai do Verstappen era piloto de Fórmula 1 também, a mãe do Verstappen corria de kart, se eu não me engano, então, tipo, que isso, cara, olha a herança automobilística da criança, tá ligado? E aí essa relação do Verstappen aí com o Brasil acabou aumentando com isso. É, Ele sempre passa um tempo aqui no Brasil, às vezes nas férias, às vezes em alguns outros momentos, porque a família é daqui, né? Independente de eles morarem em Mônaco, a família do nosso Piquet é daqui. Então, acho muito interessante aí também essa ligação com o Brasil. E o que acaba me deixando um pouco mais fã ainda dele, depois de ter virado a chave, tá ligado? Esse fator aí de ter essa relação com aquele Piquet. Bom, no mais é isso. Foi só uma reflexão que eu trouxe aí mesmo sobre Max Verstappen. Concorda comigo ou acha que ele realmente é um vilão? Ou essa percepção de vilão dele é uma percepção minha só? Ou realmente isso acontece na vida real e a mídia realmente quer pintar ele como vilão? Ou é uma parada só da Netflix que eles fazem para ter mais engajamento na série? Comenta aí o que tu acha. Comenta aí, tu acha que o Verstappen vai querer sair da Red Bull? Se ele vai escolher outra equipe aí para ser mais vezes campeão? E do potencial que ele tem aí de tirar tudo da equipe que for. Se curtiu o vídeo aí, não deixa de dar o like aí, se inscrever no canal para mais conteúdos de Fórmula 1 e atualizações. Se ficou aqui até agora, agradeço muito pela audiência aí. Valeu!